Nascido na mesma cidade que o lendário Rei do Sertão, ele desempenhou um papel fundamental na ascensão de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. Graças à sua influência e habilidades estratégicas, Virgulino foi elevado ao posto de comando que o tornaria uma figura histórica e temida. Este homem, muitas vezes esquecido pelas narrativas tradicionais, foi o verdadeiro mentor por trás da transformação de Virgulino em Lampião, o implacável líder do cangaço. Sua história é um testemunho poderoso de como a parceria e a liderança podem moldar o destino, catapultando um simples sertanejo ao status de lenda. Lampião não nasceu como rei do cangaço, sua ascensão ao trono foi forjada em meio ao caos e ao perigo do sertão. Ele ingressou no cangaço em 1920, um período turbulento e violento, onde a sobrevivência exigia coragem e astúcia. Nesse ambiente implacável, Lampião iniciou sua jornada, enfrentando desafios e conquistando o respeito. Foi durante o auge do cangaço que Lampião encontrou seu mentor, o lendário Sinhô Pereira. Sob a liderança deste icônico bandoleiro, Lampião aprendeu as artes da guerrilha e da sobrevivência, aprimorando suas habilidades e estratégia. Sinhô Pereira, reconhecendo o potencial de Virgulino Ferreira, foi o responsável por abrir o caminho para que ele emergisse como o futuro soberano do cangaço. Sebastião Pereira e Silva, um sertanejo de Serra Talhada, Pernambuco, compartilhava suas raízes com o infame Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. Conhecido pelo seu nome de guerra, Sebastião desempenhou um papel crucial no fortalecimento do cangaço, movimento que desafiou as autoridades e deixou marcas profundas na história do sertão nordestino. Foi sob a liderança destemida de Sebastião que as tropas de cangaceiros consolidaram seu domínio nas vastas terras áridas do sertão, pavimentando o caminho para o auge que seria posteriormente alcançado por Lampião. Sebastião comandou com uma astúcia que inspirou respeito e temor, preparando o terreno para que seu sucessor, Virgulino, ascendesse ao título de Rei do Sertão. Sinhô Pereira nasceu em uma família influente e abastada do semiárido nordestino, descendente direto do Barão de Pajeú. Desde jovem, ele esteve imerso no ambiente privilegiado de sua família, que possuía vastas propriedades e conexões de destaque. Alfabetizado cedo, Sinhô Pereira aprendeu a ler e a escrever enquanto trabalhava nas terras da família, adquirindo conhecimentos que o colocariam em posição de vantagem em um mundo marcado por disputas intensas. Como era comum entre as famílias poderosas da época, os Pereira estavam profundamente envolvidos em rivalidades acirradas com outros grupos políticos e econômicos da região. Entre esses conflitos, destacava-se a intensa disputa com os Carvalho, outra família de grande influência. Essas rivalidades giravam em torno de poder político e posse de terras, alimentando um ciclo contínuo de conflitos que moldaria a vida de muitos, incluindo a de Sinhô Pereira. Nesse cenário de disputas ferozes e poderosos interesses, Sinhô Pereira se destacaria não apenas por sua herança, mas por suas habilidades e inteligência. Sua trajetória, marcada por esses confrontos e sua posição estratégica, seria fundamental para o surgimento de Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, no cenário do cangaço. Os atritos interfamiliares no sertão nordestino eram um barril de pólvora prestes a explodir, e foi exatamente o que aconteceu. Esses conflitos desencadearam uma espiral de assassinatos e vinganças que abalaram profundamente a estrutura dos grupos envolvidos. Entre as tragédias, uma se destacou a morte de um patriarca próximo a Sebastião. Essa perda devastadora foi o estupim para uma reação implacável. Em 1907, movidos pela dor e pela busca por justiça em um mundo onde a impunidade imperava, Sebastião e seu primo, Luís Padre, decidiram abraçar o cangaço como meio de vingança e resistência. A entrada deles nesse universo de confrontos e lutas ferozes não apenas marcou suas vidas, mas também deixou uma cicatriz profunda na história do cangaço. Ao ingressar em um bando numeroso que costumava atuar em Pernambuco, os parentes rapidamente se destacaram nas batalhas. Sinhô Pereira, com sua destreza e liderança, ganhou o apelido de Demônio do Sertão, graças à fama adquirida por suas habilidades de guerrilha. Apesar de sua reputação de justiceiro, Sebastião nunca se sentiu confortável vivendo à margem da lei. Em 1918, atormentado por essa dualidade, ele decidiu afastar-se do cangaço por um tempo, levando consigo seu primo, em busca de uma vida comum. No entanto, a tranquilidade da vida cotidiana não conseguiu conter o chamado do sertão. Logo, ambos retornaram à vida de bandoleiro, mergulhando novamente na dura realidade do cangaço, onde continuariam a escrever seus nomes na história turbulenta e fascinante do sertão brasileiro. Em 1920, a saga do cangaço ganhou um novo capítulo com a entrada de um parente próximo, Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. A relação entre eles era estreita e enraizada na infância, quando cresceram lado a lado. Suas famílias eram vizinhas e entrelaçadas por laços de compadrio. A mãe de Lampião era madrinha do pai de Sebastião.
Essa conexão familiar não apenas fortaleceu a amizade entre Virgulino e Sebastião, mas também forjou alianças poderosas que se refletiriam nos acontecimentos futuros. Juntos, eles navegariam pelas perigosas e incertas águas do Cangaço, deixando uma marca indelével na história do sertão nordestino. Aos 26 anos, ele começou a reconsiderar sua vida no Cangaço, sonhando com a possibilidade de constituir uma família. Esse desejo foi intensificado pela pressão do influente padre Cícero Romão, que lhe enviou uma carta implorando para que ele e seus primos deixassem o violento ciclo do cangaço e buscassem uma vida mais pacífica e digna fora do Pajeú. Segundo alguns historiadores, a resposta positiva a essa carta não foi apenas uma troca de correspondência, mas um passo decisivo em suas vidas. Padre Cícero, determinado a oferecer uma nova chance a esses homens, entrou em contato com um sacerdote do Piauí, o Padre Castro, para ajudar na transição e acolhê-los em um novo começo. Foi nesse ambiente que um religioso acolheu dois jovens, com a promessa de levá-los ao Maranhão, onde poderosos agricultores estariam dispostos a auxiliá-los. No entanto, os jovens decidiram tomar um rumo diferente. Optaram por seguir para Goiás, com o desejo ardente de conquistar uma vida independente. Antes de partirem, uma reviravolta crucial ocorreu. Sr. Pereira, um experiente líder cangaceiro, decidiu passar o comando de suas tropas para seu parente Virgulino Ferreira. Esse jovem, que viria a ser conhecido como Lampião, não foi escolhido ao acaso. A decisão se deu pela profunda relação de confiança entre os cangaceiros e pela proatividade violenta e destemida de Virgulino, que já despontava como uma liderança natural. Esta passagem de comando marcou o início de uma nova era no cangaço. Virgulino, com sua astúcia e bravura, elevou-se ao posto de liderança, iniciando sua jornada para se tornar o lendário Rei do Sertão. Luiz Padre permaneceu no município goiano de Anápolis, consolidando sua vida na região. Em contraste, Senhor tomou uma decisão diferente e mudou-se para Minas Gerais, onde escolheu continuar sua jornada. Em Minas, ele foi agraciado com o título de cidadão mineiro, adotando um estilo de vida pacato e familiar que o afastou das turbulências do passado. Senhor viveu tranquilamente até sua morte em 1979, na pitoresca cidade de Lagoa Grande, no noroeste do estado. Sua história é um testemunho de transformação e resiliência, evidenciando como novas terras podem oferecer recomeços e paz. Sr. Pereira, um nome gravado na história como o homem que forjou o caminho para o Rei do Cangaço,